Olá! Bem-vindos à segunda parte do episódio com a historiadora Thaís Cabral. Se você ainda não conferiu a primeira parte, o episódio 37, vai lá escutar para ficar por dentro do início desse bate-papo imperdível sobre fatos históricos do Canadá e como eles influenciaram o cenário atual desse país. Ah, e não esqueça que nós somos o @Erro404 Podcast nas redes sociais. Siga a gente lá. Quando você estava falando deles se comportarem diferente com os pais, eu estava pensando nisso, que eu vejo o contrário, pelo menos das pessoas que eu conheço, eu nunca vi nenhum brasileiro que não queria que os filhos falassem português. Eu vejo muita pressão da criança, não, eu sou brasileiro, você tem que ser brasileiro. Por mais que a gente esteja aqui, você tem que ter a minha cultura. E aí eu pensei mais no contrário, assim, na escola ele tentando se igualar as pessoas da escola, mas na frente dos pais, mostrando que ele era em casa. Deve ser muito complicado isso. É isso aí que acontece, porque a maioria deles consegue entender bem a segunda língua, mas não falar, né? E aí fica aquela pressão. Né? Mas que bom que aí tem pais que ainda, né, dão esse incentivo, mas não pode ser pressão. É um convite, né? Eu vejo mais como pressão e eu acho que deve ser bem difícil. Sim, porque você está filmando a sua identidade. No fundo, a gente quer ser aceito, né? Sim, isso aí que vocês falaram. Que vocês... o ser humano ele tem essa necessidade, né? De querer ser aceito, de querer ser valorizado, de querer, né, ser visto. E aí, isso para uma criança é muito importante, né? Como vocês falaram, aí na casa de vocês formaram uma comunidade, um dá suporte ao outro, um apoia o outro. A criança, ela precisa disso, e quando ela está num ambiente que ela se sente diferente, né, que ela fala, pô, mas eu tô aqui comendo curry, né, a minha comida cheira mais, eu trago roti, aqui o pessoal traz, sei lá, né, traz nuggets, né, ela começa a se sentir diferente. Cabe o educador, né, cabe ali as pessoas daquela... valorizar aquilo, falar, pô, que legal, que cheiro legal, como é que é isso, né? É assim, fazer com que a pessoa se sinta confortável ali naquela cultura, né? Entendendo também, né, o porquê que ela está naquela cultura, o que tem de bom naquela cultura, né? Porque eu acho que as culturas aqui, até mesmo essa questão gay aqui no Canadá, né? LGBT. QIA+. Aí, ó. Aprendendo aí, como falar em português, né? Você tava falando o tempo todo POC, e aí eu só tava lembrando disso, POC, LGBT, que ia mais, eu já tava assim. Mas aqui... Qual é o significado de POC? Ai, POC, eu tenho até medo de falar, porque eu não sei exatamente. Já teve uma discussão, já teve uma discussão aqui, mas é um termo usado, sim, na comunidade. LGBTQ. Isso. Exatamente. Só que aqui, você fala POC, você se refere a people of color, pessoas de... sim. E já aconteceu um fato engraçado comigo, porque uma vez eu estava lendo um texto, porque eu sou TA, e aí eu estava lendo um texto de um estudante, e aí ele se referiu, era para refletir sobre um cientista, a história do cientista e tal, e como aquilo te inspirava. E aí o estudante falando, não, ela como uma pessoa POC e tal. Aí eu fiquei, POC? Aí eu já associando com a comunidade LGBT, eu POC? Aí eu, o que é POC? Aí eu fui, não, peraí, gente, não tá se encaixando nesse contexto aqui. Aí eu fui pesquisar POC, aí eu descobri People of Color. Eu falei, olha só. Né? Porque aí no inglês e no português, né? Os significados vão mudar, por isso que eu fico me atenta e gosto de aprender. Mas até mesmo para essa comunidade, né, homossexual, eu vejo que, ou transgênero, né? Eu vejo que existe aqui no Canadá mais uma tolerância. A gente tolera, vai botar a bandeirinha, vamos tolerar. Mas essas culturas, elas não são celebradas, elas não são empoderadas. Né? Isso que é equidade. Equidade é quando você dá poder também para essas comunidades começarem a ditar certas regras, entendeu? E elas também, elas não são, elas não têm que ser diferenciadas, elas têm que estar ali liderando para todo mundo. Qual o medo de botar elas no poder para geral, né? Para todo mundo. Sim. Então, esse é o questionamento maior, né? Porque a gente vê isso muito como uma coisa performática, né? Como o Trudeau faz muito bem
né? Com a sua Ai, nossa, sim. Uma coisa Vergonha alheia. Ah, ele adora isso. Eu só lembro do caso da Índia, que ele foi pra lá todo vestido pra celebrar. Não sei se vocês lembram disso. Sim, fez isso. Foi um comentário assim mundial. Ele fala que ele é muito animado, que ele se sente muito animado. Mas ele quer take over, né? Ele fala assim, né? É assim que é ser chinês, é assim que é sambar, então deixa eu ser, né? A globeleza. Não é assim, né? É o protagonismo da comunidade ali que você está visitando, né? Porque isso é muito racista e muito branco, né? O branco quer tomar tudo pra si. É por isso que o povo aqui de Alberta aí, ó, manda ele voltar pra escola de drama. Eu dou tanta risada. Mas ele era professor disso. Ele era professor de música, teatro, ele era professor dessas áreas, né? Ele é professor de UBC, ele se formou na UBC, ele fez o mesmo curso de professor que eu fiz, né? Então, ele era professor, né? Mas ele vem de uma família rica, exato, de política, é isso que eu ia falar, para quem não sabe, ele é filho de um ex-primeiro-ministro. Exatamente. O pai chegou e falou, chegou sua hora, vem. Mas não quero que é assim, vem cá. Vai. Exatamente. Pra se divertir. Exatamente. E não esquecer que o Trudeau também, ele demitiu uma indígena, né? Que tinha um cargo importante no governo dele quando os escândalos, né, do dinheiro lá, daquela fundação lá, começaram a ser investigados. Ele foi lá e demitiu ela, porque ela era representante judiciária, né? E ela estava muito disposta a investigar isso, a colocar ele em trouble, né? E aí ele demitiu ela e ela foi eleita agora. Né? Agora, com o segundo mandato dele, ela foi eleita como membro do parlamento, então ele estava tendo que trabalhar e ver ela de novo, né? Mas, assim, né, é aquela coisa, o discurso é prática, né, porque ele fez isso, né, então... Só quero avisar uma coisa, gente, vocês, vamos fazer aqui uma visita, vocês podem vir visitar. Pode vir também. É um mesmo pra você também. Eu tenho medo de ir, gente, eu sou muito revolucionária. Vai pra praia. Aqui você vai arranjar briga em cada esquina, menino, porque a cada coisa... Eu imagino. Eu sou muito conectada à comunidade dos professores negros de Alberta. Eles têm a Black Teachers Educators of Alberta, eles são muito fortes. E aqui há 2 anos atrás a gente montou um Black Educators of BC. E eles é que ajudam a gente a montar o nosso grupo, sabe? Sim. E eles são muito fortes, assim, eles são admiráveis, o povo arretado. E eles me contam cada coisa, gente, que eu falo assim, não dá. Eu vou ser presa em Alberta. Porque não dá. Aqui meu orientador. Eu faço doutorado aqui, né, na UFC. E meu orientador é da Etiópia. E ele tá aqui desde a década de 60. Desde aquela época lá. E aí, quando ele veio para cá, e ele conta, assim, as coisas que ele teve que enfrentar naquela época. Hoje enfrenta, imagina naquela época. E cada barbaridade, sabe? Tudo tomado por britânico na academia, e ele, o único preto, botaram no escritório assim, meu Deus, eu tô falando isso aqui, daqui a pouco alguém vai falar. O orientador de Camila. Não, mas colocaram ele no escritório, assim, sem janela, sem nada. Era um negócio assim, um shoebox, sabe? Um negócio apertado ali. Segregar, né? Vamos segregar. Exatamente, segregado. E ele calado, assim, sabe? Ele é muito do tipo, ele é extrovertido, ele gosta de agregar, assim. Ele não é muito de confrontar. Então, eu acho que às vezes, ele soltava essas coisas para mim, assim, né? Ele não gosta muito de ficar falando, ele soltava, e eram uns absurdos, sabe? Ele, é porque eu tinha que ficar de madrugada, trabalhar com a técnica, porque eu sempre tinha que mostrar mais serviço, eu sempre tinha que mostrar mais dados e tal. Porque esse é o privilégio que ele não tem, né? Ele não é um indivíduo, ele tá representando ali um grupo. Exatamente. Se ele fizer uma merda, uma cagada, ele tá representando um grupo, ainda mais o povo da Etiópia, porque o povo da Etiópia aqui em BC, eles têm um estereótipo de ser maluco e preguiçoso, né? Imagina. Então, ele ali para estar nesse lugar de poder, ele teve que trabalhar 10 vezes mais, né? Eu nem imagino o quanto que ele sofreu, porque... E aí a mulher dele também era a única negra na sala. O resto era tudo, a maioria, acho que ela fez alguma coisa de business na universidade, né? Então, imagina. E era aquele preconceito, assim, velado, né? Que tem. Sim.
E se você falar, você não é grato, né? Porque é sempre isso, né? Quando você fala, aí você fala, mas você tá aqui, né? Você teve essa chance, a gente te deu essa chance, e você ainda é ingrato, né? Exatamente. Isso aí, você resumiu. Total. Mas é complicado demais. Então, a pergunta que eu estava pensando em fazer é que você comentou sobre o Trudeau e que o Canadá é um pouco mais progressista atualmente, tem muita coisa para mudar, beleza. Mas a pergunta que eu tenho, eu não sei se é um pouco mais de política, mas digamos assim, eu tenho a ideia, porque aqui no Canadá tem o liberal e o conservador. Né? E o NDP, né? O NDP é bem forte também. Uhum. Isso. Mas aí a ideia que eu tenho é que o conservador, como você disse, se parece muito mais com o povo de Alberta. E aí, assim, atualmente o Trudeau está no poder, ele é liberal, e o progressivismo está um pouco mais alto. Mas você acha que se trocasse para um conservador, iria diminuir bastante esse lado de... É que não é igual... Não é de equidade? Isso. Pô, sem dúvida, Lucas. Porque não está na agenda política deles, né? E eles também não mentem sobre isso. Entendi. Né? Não está na agenda política deles equidade. Não é a prioridade deles e não está na identidade do partido político deles. Então, eles não vão priorizar isso, né? Não vão, digamos assim, dar força para isso, né? Não faz parte da agenda política deles. Os liberais, eles são liberais. O NDP é visto mais como progressista, mas, dependendo de onde o NDP está exercendo, ele pode ser até mais conservador. Então, depende. Por exemplo, aqui em BC, o nosso conservador aqui em Vancouver, por exemplo, é o Partido Liberal. Eles são mais conservadores. E, por exemplo, aqui em BC, quem é o nosso premier, né, quem tá, é o NDP. Eles exercem mais uma vertente liberal, eles não são nem tão progressistas. A gente tem outros partidos aqui que são mais progressistas. Eu posso falar do Green Party, né, o Partido Verde, aqui. Tem outros partidos, então depende de onde você está, em que nível você está, né, em que vertente o partido vai assumir. Uhum. Né? A gente sabe que o líder do NDP a nível nacional, o Jagmeet Singh, ele é mais progressista, né? Ele até correu aí as eleições, eu votei nele, by the way. Ele também é um gato, né? Um gato também pegava. Ele disputou, né, as eleições aí com o Trudeau e com o Andrew, né? Ele disputou. Então, depende de onde você está, né? Mas, sem dúvida, se os conservadores ganharem as eleições federais, sem dúvida, a gente vai voltar um pouquinho para trás. Porque a gente vai ter um conservadorismo, né? A gente vai segurar a economia, a gente vai priorizar, digamos assim, vai ser um governo econômico, né? Vai ser um governo de segurar as pontas, um governo mais conservador no sentido de investir. Entendi. Né? E Alberta, vocês já estão sofrendo com os conservadores aí não investindo em muita coisa. Sim. Né? Que Alberta tinha, quando tinha também mais dinheiro, né? A gente também tem que falar isso. Né? Mas vocês já estão sofrendo com os cortes, né? Então, sem dúvida vai ser um governo assim pior para a questão de justiça social e equidade. Apesar que, por exemplo, em 2008, essa Comissão da Verdade e da Reconciliação, Truth and Reconciliation, foi o governo do Harper, né? Foi o governo dos conservadores, e foi o governo... Mas por quê? Foi uma coisa que se iniciou muito lá atrás, foram os liberais que, né, puxaram a bola, e aí em 2008 não teve como ele não, digamos assim, aprovar, né, reconhecer a nível federal aquilo. No entanto, que ele ficou com a dura missão de pedir desculpa, né? Ele que teve que apologize lá, né? Sim. E foi no último, né? Quase no último ano do governo dele. Então, ele teve que fazer isso. Também foi bom para a imagem dele, né? Calhou ali, ele fez aquilo. Mas foi uma coisa que foi iniciada pelos liberais, né? Essa tentativa aí. Porque, gente, em termos de justiça, com o negro, né? Com os imigrantes, né? Chineses e de outras nacionalidades, indianos também, judeus, né?
Existem muita história aqui no Canadá de injustiça, né? De tentar apagar, de tentar realmente silenciar, né, essas comunidades. Então, por exemplo, em relação ao indígena, você fala do seu professor, a Camila, na década de 60, pensar que só na década de 60 que os chineses que já eram canadenses, conseguiram votar, mesmo indo para a Segunda Guerra Mundial, mesmo representando o Canadá, morrendo pelo Canadá, só na década de 60 eles conseguiram votar. A mesma coisa para os indígenas. Os indígenas, na verdade, conseguiram votar o direito ao voto depois dos chineses. Nossa. E nessa época aí da década de 60, para emigrar para o Canadá, muita gente do Caribe ou da África que tentava migrar, eles eram, vamos supor, a nossa aplicação, né, com pessoas com mestrado, doutorado, a gente poderia ser recusado por climate, you're not suitable for the climate. Para. Não acredito, quer dizer que eu não sou boa pro clima, eu não consigo. Sim, você não era boa pro clima, então você era rejeitada a emigrar, e por isso que vieram quem? Gente da Ucrânia, gente, né? Existia uma política de imigração, mas que queria certos imigrantes, não outros, pai. Né? Então, assim, essa política de imigração, o Canadá é muito bem conhecido por esses programas de imigração, mas eles eram muito injustos, porque eles tinham uns critérios muito racistas no passado. Então, muita gente da década de 60 e 70 não conseguiu migrar para o Canadá, teve que vir para os Estados Unidos ou ir para outros países da Europa, porque o Canadá não aceitava pessoas de cor por essa justificativa climática. Nossa. A pessoa não era adaptável. A situação vai ficando pior. É muito canadense essa hipocrisia ainda falar, tipo... Você vai entrando, né? Não, coisas. A carta de justificativa era essa. E outras coisas, né? Por exemplo, a esterilização de mulheres indígenas. Muitas mulheres indígenas da década de 70 foram esterilizadas. Elas paravam no hospital, né? Tomavam uma anestesia e eram esterilizadas. Você tem um movimento de mulheres, assim, né? Você tem um outro movimento, né? De crianças indígenas que tinham um catálogo do governo de adoção. Em vez de eles irem para foster care e saber sobre o passado deles, não, eles tinham um catálogo que o governo mandou na década de 60 e 70, onde essas crianças eram adotadas. E aí elas começaram, depois de muito tempo, quando elas viraram adultas, a começar a se perguntar, mas quem é meu pai e minha mãe? Algumas crianças foram adotadas, por exemplo, famílias, né, judias. E aí falava, mas eu não pareço com a minha família. Minha família falou que eu era adotada, mas de onde que eu vim? Eu pareço com essa gente aqui que toca tambor, que usa pena, quem é? Aí eles começaram a entender que eles faziam parte de um programa, que tinha um catálogo, onde eles não sabiam, a história deles foi completamente apagada. Eles não tinham nem como trace back, né? Como recuperar alguma coisa. É chamado 60 Scoops. Foi um projeto do governo na década de 60 de adoção de crianças indígenas. E aí essas crianças eram tiradas dos pais? Elas eram tiradas dos pais porque os pais estavam nesse momento aí que eles, né, precisavam de algum apoio público para conseguir, né, se manter. Então, eles precisavam de algum benefício social, né, de algum apoio público, que estavam passando por algum problema de saúde, algum problema de dependência. E aí o governo aproveitava e removia esse dessas vínculo. Crianças. Entendi. Foi uma apropriação dessas crianças. Existem várias propagandas, existem vários documentários de pessoas bem-sucedidas hoje que falam, gente, eu era indígena, passei a minha vida, 30 anos, 40 anos da minha vida sem saber que eu era indígena. Com um vazio, um buraco, porque eu estava na minha família, mas eu sabia que eu não pertencia àquela família. Eu fui ver minha foto num catálogo do governo. Nem os pais conversavam com essas crianças, não? Não, sabe por quê, Bruna? Porque é engraçado, nessa parte aí é uma competência importante de quando a gente olha para a história, né? Para a gente não cair nessa vitimização. É como as escolas residenciais, né? Você pensar que por 210 anos nessas escolas estavam aí funcionando com toda essa violência e ninguém viu, né? Mas aí quando você pega as propagandas oficiais, você pode ir no YouTube e ver as propagandas oficiais. A propaganda oficial da escola residencial eu sempre passo para os meus alunos. E aí eles falam, parece boa. Eu ia mandar meus filhos para aquela escola. Porque a propaganda era muito boa.
né? Então, realmente, ninguém achava que aquilo era mal, né? Que uma coisa ruim estava acontecendo, abusiva, violenta, né? Que um genocídio, uma matança estava acontecendo ali. Entendi. Né? Pedofilia, nada disso. Então, é a mesma coisa, né? Para esses catálogos, porque ninguém perguntava, mas essas crianças não têm pais? Como é que é isso que o governo está pegando a guarda dessas crianças, né? E montando um catálogo? Eles não são cachorro para adoção, são pets para adoção. Entendi. Né? Então, enfim, ninguém fazia essas perguntas, né? Acreditava-se muito no governo nessa época. Mas a história é muito pior do que a gente imagina, assim, né? E aí o Canadá tem muita coisa para fazer em termos de reconciliação. Muita coisa. Eu mesmo, viu? E é um país tão novinho, né? E já tem uma bagagem de um Brasil de 500 anos aí de história. Eu acho, Camila, que o Canadá, o que falta para o Canadá em termos de história é, de fato, fazer uma emancipação da Inglaterra. Amém! Encontramos alguém aqui. Alguém que fala isso? Pelo amor de Deus, eu sou o único que pensa nisso. Britain, né? A gente é Baby Britain, porque, por exemplo, né, até ali na cidadania, quando chegar, vocês, né, chegar a hora de vocês vão ver que você tem que ali, a rainha tá ali o tempo todo olhando pra sua cara, você tem que jurar ali um montão de coisa pra ela, então assim... A gente até brincou. Né? A gente até brincou ano passado, no episódio que a gente fez pro Canadá Day, falando disso, que a gente tinha que rezar todos os dias voltado pra Inglaterra com a foto da rainha. A cerimônia de cidadania tá ali, ela tá ali, olhando pra você com aquele olhar profundo dela. E você tem que jurar aquilo ali tudo, né? Ela é head of state, né? Ela é chefe de Estado, então... O Canadá, ele não fez uma emancipação como os Estados Unidos, né? Ele tentou, ele fez uma emancipação mais conciliatória, que mantém laços com esse símbolo colonial imperialista, porque é isso que eles representam, né? Eles roubaram muita coisa, destruíram muita coisa, né? Para montar ali o país, o império deles, esse sistema, né, econômico, esse sistema de valores. Então, a coisa agora está desmoronando, a gente está revisando tudo isso. Então, uma coisa muito importante, na minha opinião, como uma nova canadense, é que o Canadá, como nação, eu, na verdade, não acredito nesse conceito de nação, né? Eu acho que todo mundo é ser humano, todo mundo tinha que, né, conseguir andar, migrar e ficar. Queria que o mundo fosse assim. Mas a gente precisa definir espaços, né, para uma questão de organização. Eu acho que o Canadá tem que se emancipar da Inglaterra. Mas tem que deixar de ser Baby Britain. A estrutura política que fizeram no Canadá é quase impossível isso acontecer. Tá ali no controle, ninguém sabe do futuro, vamos ver. Então, você acha que por causa disso que o Canadá demorou tanto assim para se emancipar, entre aspas, não é emancipado, mas para dizer que assim, é um país, porque você tem tudo isso, você tem esse laço com a Inglaterra, você tem essa quebra de braço aí com a França também, né, a parte francesa e tal, que até outra coisa, será que um dia Quebec vai se emancipar? Porque... Não vai nada. Porque a gente tem dois mundos dentro do Canadá, né? A gente tem vários mundos, né, na verdade, a gente tem muitas identidades aqui que estão criando consciência, né, porque o problema do Brasil é que eu posso falar principalmente por causa da minha família, né, minha família, coitada, se achava um ET, porque... Né, falava isso para um vizinho, né, que lutava por o direito de uma comunidade ser autônoma, né, de praticar, enfim, as coisas dos seus ancestrais. Você vai trabalhar, isso é questão de preguiçoso, vai acordar cedo, né. A gente, lá no Brasil, agora, acho que por causa da divisão política, né, por causa de todo esse conflito que o Bolsonaro gerou, eu acho que as pessoas agora estão criando mais essa consciência de povo, de sociedade, de individualidade, que as pessoas têm o direito de ser o que elas querem ser, né, respeitando uns aos outros. Então, a gente tá nesse caminho. Mas o Brasil não teve revoluções muito fortes que criassem essa consciência coletiva, né? A gente não teve um movimento de direitos civis, como nos Estados Unidos na década de 60. Então, o Brasil teve sempre aquela coisa do... muito conciliatória também, né? Porque a nossa independência também foi o filho do rei de Portugal que virou nosso imperador. Então, também a gente rompeu em 1822, mas a gente rompeu de uma maneira muito conciliatória, ainda mantendo, né?
E o Brasil, a gente tem a questão da democracia racial. A gente acha que a miscigenação ela foi uma maneira de amenizar a violência. Né? Mas ela não foi, porque a violência ela continua, a segregação ela continua. As pessoas que têm direito a certas coisas, que vivem em certos lugares e que não, né? Que ganham tanto e outras que, né, nunca vão ganhar aquilo. Então, a gente agora eu espero, né, que a gente esteja revendo isso aí. Mas eu acho que aqui você tem muitas histórias. Você tem, sim, os franceses, mas eu acho que os franceses são aquelas... Tipo aquele membro da família que reclama, mas tá lá, sabe? Comendo, enchendo o saco, participando de todas as, né? Todas as celebrações, os encontros familiares, é isso. O francês, ele reclama, mas ele não tem condição de... É o sonho deles. Politicamente, economicamente, eles não têm condição de virar autônomo, né? O mesmo caso da Catalunha, eu acho que o mesmo caso dos bascos, né? De outras minorias em outros países. Eu acho que não existe essa vontade, mas, enfim, condições reais, não. Mas você tem, agora, por exemplo, com Africa View, você tem toda essa comunidade de negros, né, de negros que migraram de outros lugares, que clamam também essa identidade de terem vindo para esse continente como pessoas sequestradas, né, que não puderam construir a sua identidade, né, não puderam se conectar com seus ancestrais, né, enfim, com tudo aquilo que pudesse representá-los melhor. Eles também agora estão sendo mais verbais, assim, né, mais presentes nas discussões políticas. Os indígenas estão aí, né, massivamente, principalmente aqui no Oeste, porque no Oeste eu acho que as marcas em relação à violência para eles é mais recente, então o Oeste lidera muito nessas discussões indígenas. Se você for no Leste, né, em Toronto ou em Ottawa, eles não fazem muito essa questão do acknowledgement. Eles não têm tanto essa visão indígena como aqui, o Oeste, né? Mesmo com toda a coisa de escola residencial e tudo, eu acho que como eles receberam a colonização desde 1600 e pouco, ali é bem a parte da costa do Brasil, né? Se a gente for comparar, onde a dizimação foi muito rápida. E houve muita troca cultural, né? E aí essa questão indígena não é tão forte como aqui. Aqui não. Aqui a gente ainda vê essas comunidades tentando realmente resistir. Mas você vê agora os chineses também sendo muito vocais, né? Porque você tem noção que BC é o lugar na América do Norte que mais reporta crimes de raciais contra chineses. Nossa. E Vitória, que é a capital aqui da nossa província, na ilha, né? Vitória tem a Chinatown mais antiga da América do Norte. Então, tem muita história aqui, né, em BC, muita história aqui no Canadá, desde o Rush, né, do Gold Rush da Califórnia. O pessoal veio para cá, ajudou a fazer a rede ferroviária Railroad do Canadá. Então, tem muita história. E com a pandemia teve muito crime, né? Teve muita slurs, teve muita essa questão de na rua, confrontação entre chineses. Sim, vírus chinês. Vírus chinês, volta para a China, né? Vocês são os piores. Então, esse racismo ainda está muito enraizado na sociedade e esse povo também está clamando o seu lugar, o seu espaço aqui na formação da identidade canadense. Então, eu acho que aqui o Canadá realmente ele é um mosaico. O que é ser canadense? Pô, é ser de tudo, né? Não tem um canadense, né? Não é uma pessoa branca, loura. Isso eu aprendi, assim, de cara quando eu cheguei aqui, sabe? Porque você vem tanto com esse conceito colonialista, essa coisa assim, Canadá branco, olho azul, loiro, que aí você olha a pessoa e você fala assim, você encontra, isso aconteceu comigo, eu passei essa vergonha, eu vou admitir aqui, de encontrar uma pessoa muçulmana e eu perguntei, você é de onde? E ela falou, eu sou canadense. Aí me doeu, porque eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Eu vou parar de fazer isso, porque realmente o Canadá não tem cara. E eu tenho que, sabe, tem que quebrar isso. Mas é tão fácil pra gente, o brasileiro também não tem cara. Eu identifico muito brasileiro pelo body language. A pessoa tá ali falando, eu não consigo ainda
ouvir ela, mas eu já tô vendo ali pelo body language que a pessoa é brasileira. O brasileiro também não tem cara. Exatamente, nós não temos. Não tem mas isso. Mas a gente aceita como vira-lata, né? Pra gente, a gente normalizou isso, né? Mas o canadense, ele também, né? Eu, por exemplo, eu tenho amigos aqui que são australianos ou que são sul-africanos mais brancos que falam, Thaís, o pessoal aqui acha que eu sou né? Que eu sou canadense, eu ainda tô com a minha PR, e você que é canadense, o povo, né, te desconsidera. Então, é isso, né? Não é quer dizer que é branco. Também, esse meu amigo da África do Sul é a mesma coisa. O pessoal fala, pô, quando eu falo que a pessoa que é África, eu sou da África do Sul, eles ficam me questionando, porque eu não sou negro. Mas na África do Sul a gente tem pessoa branca, né? Então, a gente tem esses estereótipos ligados à raça e ao lugar, né? Que a gente tem que desconstruir. E o Canadá, eu acho que o Canadá pode ser esse exemplo de um país plural, um país, entendeu? Por exemplo, eu tenho crianças transgêneras na minha sala de aula. E eu acho isso muito legal, porque você tem um espaço onde você pode debater essa identidade de gênero. Não é que você fala, cara, eu não me sinto homem, eu não me sinto mulher, eu gosto de unicórnio, eu gosto de variar, eu gosto de experimentar, eu gosto, sabe? Tô definindo isso, eu ainda nem sei se eu sou homossexual ou não, mas eu sei que eu não pertenço, né, ao gênero que biologicamente me é dado, né? Exatamente, quebra esse conceito tudo tem que colocar em caixinhas separadas, e não é assim, o conhecimento não é assim, as relações não são assim. E quantas pessoas na história a gente teve assim, que eram transgêneros e que tiveram que, né, fazer uma performance ali de homem, de mulher, né? Sim. E que ali, na meia-noite, botava a minha calça, botava a bota, né? brincava de Pablo Vittar. Então, assim, é isso, né? A gente vê que o ser humano é muito complexo, né? E que a gente, às vezes, eu acho que as pessoas têm medo, né? Isso vai virar uma baderna, né? As pessoas querem manter o patriarcalismo. É mamadeira de piroca! Quer manter a religião. Eu acho que as pessoas precisam de regras. Eu acho que elas têm aquela mentalidade de que precisa ser assim, porque sempre foi assim. E a gente estava até discutindo isso hoje aqui em casa. A gente tem muito essas coisas que prendem a gente. Eu não sou assim, e por isso eu não faço. Porque eu sou assim, mas as pessoas têm que entender que você pode mudar e você pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Eu discuto muito isso com a minha mãe, porque a minha mãe já desconstruiu muitas coisas, mas ainda tem algumas coisas muito fortes. E eu falo, mãe, isso aí, hein? Mas eu nasci, eu fiz assim, você é de outra geração. Mãe, mas você tá vivendo no mesmo mundo que eu. E você pode aprender e pode mudar. E eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de seguir padrões. Elas querem padrões. E é difícil entender quando não segue um padrão. Porque tira segurança, né? Mas aí é uma falsa segurança, né? É aquele mito da caverna, do Platão. Você não tá vendo quem tá montando a sombra ali, você só vê a sombra, né? Aí quando você sai da caverna, você fala, porra, aquele filho da puta, ele tava fazendo ali, eu vi uma sombra e eu achava que tinha um monstro ali, eu ficava morrendo de medo. A coisa não é bem assim, né? Tem alguém ali manipulando isso, né? Que tem um interesse sobre isso. Então, eu acho que a pandemia, porque sensibilizou a gente por essa questão de vida e morte, fez a gente ter muito mais, assim, disposição para ver a diferença do outro, né? Para falar, cara, e eu, por exemplo, eu já dei aula, eu já parei numa grade 1 class, né? Uma turma de primeira série, eu nunca dei aula para criança, eu tive que ensinar eles a ler e escrever. E eu tinha uma aluna transgênera, e ela me ensinou tanto, porque ela tinha um espírito tão forte, ela sabia, sabe? Ela sabia tão bem quem ela era, né? E ela me ensinava o tempo todo, porque eu ficava ali cheia de dedo para ela e ela né? Dançava, rebolava, fazia tudo e não tinha vergonha de nada, não tinha medo. E as crianças também não discriminavam ela, porque a criança não tem racismo, ela socializada para ter racismo, ela é socializada para ver a diferença, né? E até as minhas crianças indianas, elas falavam, mas sabe o que é? É que quando a gente cresce, os nossos pais falam assim, mas se você decepcionar a gente, você tá fora da família, né? A gente te ama, mas você não decepciona, não quebra a nossa confiança. Você não pode casar com uma pessoa fora da nossa comunidade. Você não pode, né? Então, você vai criando. A criança, ela começa a ver a diferença, porque você começa a, emocionalmente, abusar dela.
Você começa a falar para ela, olha, mas aquela criança que você brinca, você só brinca com ela, tá? Você nunca pode trazer ela para casa, você nunca pode casar com ela, porque ela é diferente. Aí a criança começa a ver a diferença. E ela começa a associar aquela diferença a não ser aceita. E a gente já falou, o que o ser humano quer é ser aceito. Ele quer ser celebrado, ele quer ser, né, ter seu valor reconhecido. Então, para uma criança falar que o pai e a mãe, né, vai desvalorizar ele, vai excluir ele porque ele vai casar uma pessoa diferente, você já começa a criar ali o racismo na criança. Mas a criança não tem, porque essas minhas crianças tratavam ela super bem e ela já sabia o que ela queria ser. Ela, sabe, Adoro. livre. E ela falou, desde o kindergarten, desde o jardim de infância, ela já sabia que ela era menina. E, enfim, os pais tiveram que navegar, tiveram que entender, porque ela já veio com um espírito muito forte e ela viu que ela tinha ali uma estrutura que aceitaria, né? Uma estrutura segura que aceitaria ela verbalizar aquilo. Então, são muitas mudanças que a gente tem que realmente largar esse Brasil velho, nessas estruturas velhas, a gente que vem de uma nação colonial, classista, né? A gente avaliar, ver esses valores hierárquicos, essas noções hierárquicas, porque racismo não é falar a N-word, não é falar esse racismo assim, né? Ir lá e chamar encarado. a pessoa de nome. Não é. O racismo está ligado a poder. Né? E quando você exerce esse poder, porque, por exemplo, você se sentiu mal porque você exerceu um poder sobre a pessoa, você foi lá e falou que ela era menos canadense, você foi lá e falou assim, but where are you from? Então você diminuiu ela, né? Por seu poder, você foi lá e diminuiu ela. Né? E aquilo que eu te mandei, aquele papel, a gente fala, qual é o jeito certo de você falar, né? What's your background? Né? What's your, originally, where are you from originally? Do you have any origin, any other region than Canada, né? Você tem eu nem isso pergunto. Eu assumo isso aí, você é canadense. Todo mundo é canadense. Pra mim, todo mundo é canadense. Eu deixo a pessoa, se ela quiser falar assim, se tiver alguma coisa, que legal isso aí, no meu país é assim. Engraçado que o que você falou também de como se comunicar, até nessa empresa que eu tô agora, na verdade, o pessoal comentou em toda sexta tem reunião, né? Lá da empresa toda. E eles recomendaram a todo mundo parar de usar esses termos tipo hey guys. Porque em vez de usar hey guys, eles comentaram fala hey team ou hey all, coisas assim que bota todo mundo, que você agrupa não agrupa, você abraça neutral, todas as diferenças, né? Você não, porque existem espaços que são majoritariamente masculinos, né? Historicamente masculinos. E aí, quando você fala hey guys, você dá uma poder, parece que só olha os guys, né? Isso. Não olha as outras pessoas, né? Então, hey folks, hey everyone, né? Hey team, né? Você é uma maneira de você começar a ser more inclusive, né? Você incluir outras pessoas. Porque a linguagem também é poder. Né? Mas eu pergunto, Camila, eu falo, do you have any other background in Canada? I would like to know, porque também a pessoa, ela se sente ali valorizada, entendeu? Entendi. Né? Porque aí, por exemplo, uma árabe, eu chamo ela Habibti, né? Shukran, entendeu? E aí a pessoa, é uma forma de eu celebrá-la também, de eu ver. Você acolhe. Entendeu? Eu vejo ela, e eu quero aprender dela. Então, ali a gente começa a estabelecer, claro, com respeito, né? Eu não faço ela, me conta tudo da sua cultura. Não, vou ficar explorando a pessoa, mas é uma forma... Dá uma de Trudeau, eu vou vestir aqui as coisas, as roupas tradicionais. Exatamente. Porque também essa coisa de você não ver também é um racismo, né? Você não ver a diferença do outro, você ignora, você fala... everybody's the same here. Todo mundo igual. Não, eu vejo a sua diferença, eu gosto da sua diferença, me conta sobre ela, né? Então... É uma coisa difícil, mas você aprende a navegar, né? Mas é isso, né? Eu acho que tem várias microagressões. A gente fala de várias microagressões, acho que naquilo ali que eu te mandei, depois você divide com eles, tem várias microagressões. Por exemplo, a pessoa fala, oh, your English is so perfect, it's so impressive. Ai. Wow. Isso é clássico. Eu acho que pararam mais por agora, assim, mas eu escutava muito isso. Ou comigo, ou com outras pessoas, assim, das pessoas falarem isso do inglês, né? Tipo, você de onde... Tipo, você é canadense? Seus pais são canadenses? No seu inglês é muito bom.
Exatamente. Porque ali você é uma forma de... É um critério, né? Você está te julgando. Você fala que você é menos, né? Tem uma hierarquia ali. E qualquer estrangeiro... Eu tive vários professores estrangeiros no Brasil e fora. E a gente lá no Brasil, a gente sempre celebra o jeito da pessoa falar. Porque é legal, né? Isso. No Brasil. You construct né? Do jeito que você constrói a sentença, é a sua personalidade. Você dá... sabor, você dá o seu, sabe, o seu caráter ali naquela interação. Então, eu que tive professores paraguaios, peruanos, bolivianos, né, africanos, lindo a maneira como eles falavam, porque era admirável ver que eles aprenderam uma outra língua e o jeito que eles se apropriaram, né, que eles adaptaram aquela língua na identidade dele, do jeito que eles ensinavam. Então, é maravilhoso. E eu falo em qualquer lugar que eu faço, I have an accent. Probably I'll make some mistakes in English, but I know many languages. So give me the benefit of making some mistakes. And even English speakers, they make mistakes too, but they are not judged like myself. Até mais, na verdade, né? Porque eles não estão tão preocupados em estarem certos. Sem dúvida, Bruna. Olha, eu mandei o meu report card, né? O relatório final aí para minha diretora recentemente. Minha relatora escreveu assim para mim. Nossa, que impressionante. Nenhum erro de soletração. No spelling mistakes. E aí o e-mail dela estava cheio de erro. Eu tive que mandar para os meus amigos. Eu falei assim, gente, olha aqui, essa vagabunda. Falando aqui. How impressive, no mistakes. Né? E aí, porra, mas o e-mail dela estava assim, lotado. Sabe, a cada 2 palavras, um erro assim brutal. Eu falei, gente, não, ela fez sacanagem isso aqui comigo, né? Teve o clássico que eles falam, you are, but you're. Ai, gente. Esse é clássico que eles fazem direto. Exatamente, e vários verbos, né? Conjugação de verbos, assim, para eles é o quê? É erro de digitação. Pra gente é erro de soletração. Aí eu posso questionar o teu inglês, mas pra eles porque, né, igual nesse e-mail, se ela falasse que foi digitação, eu falei, mas digitação de quantas palavras aqui? Esse e-mail tem quase 200 palavras. Né? Então, assim, aí tá meio zoado. Mas eu, para quebrar isso, em qualquer lugar que eu chego, eu me apresento, eu já falo, I have an accent, I'll make mistakes, but I'm not, you make mistakes too, but I'm heavily judged by my mistakes. Certíssima. Então, já quebra ali, porque se alguém vier com eu já pedi desculpas pelo meu... Eu já pedi desculpas pelo meu sotaque, assim, e depois eu reconheci. É porque a gente vai aprendendo, né? Mas por que eu tô pedindo desculpa? E a coisa mais importante da comunicação que eu falo com os meus alunos, que às vezes, né, são ILL, são pessoas que são adolescentes que vêm de outros países e que migram, né? Eu falo, a coisa mais importante da comunicação é você estar confiante a falar. Porque se você está confiante a falar, você pode falar com um montão de erro, mas se você falou confiante ali, a pessoa entender e vai fazer. É isso. Exatamente. A sua atitude. A crítica tem que ser para você, não do outro. Você fala assim, pô, acho que eu posso melhorar a pronúncia dessa palavra. E eu vi que aqui eu comi aqui um ing. Na outra vez eu vou melhorar. Passou, mas você não deixa aquela opressão, né, partir da outra pessoa para você. Tem que ser self, não tem que ser do outro, né? Então, eu sempre falo, confiança, tem que ser confiança. Você pode falar... Às vezes eu pego, assim, uns alunos chineses que vêm da China que tem aquele basicão de inglês. Eu falo, vai fazer a apresentação falando we do this. Vai fazer a apresentação, sabe? Com esse inglês básico. Mas por quê? Faz parte do processo de aprendizado. Sim. Você, né, para você virar um expert, você tem que ser um beginner. Você tem que ter essa coragem, né? E isso vai acelerar o seu processo. Quanto mais confiança, quanto mais suporte, quanto mais, né, espaço você tiver para praticar, isso vai acelerar o teu processo. Então, não é para ter vergonha. E no final das contas, comunicação é a entrega da mensagem que você quer passar. E se passar com erro de inglês... Sem dúvida. Os meus alunos refugiados da Síria falam tudo assim, esse inglês quebrado mesmo. Nem sei, gente, agora, mas eles falam assim, coisas assim, window open, né? Não sabe falar open. Sim.
Eu acho E é assim, me there. Me there. Ok. Mas é isso, é uma construção. Com o tempo a pessoa ela vai consertando, ela vai vendo os outros falando. Porque é uma coisa que aconteceu comigo. Você vai vendo a pronúncia das outras pessoas, você vai. E aí daqui a pouco você já tá falando melhor e vai aos pouquinhos. É um progresso ali, step by step. Exatamente. E a pessoa não pode ser julgada, ela não pode se sentir assim, incapaz, né? Ou se sentir menor nesse processo. Porque, por exemplo, né, quando a gente fala de refugiados de alguns lugares, eles não têm, às vezes, nem o alfabeto igual. Tem né, a parada de aprender o alfabeto. E aí, às vezes, a maneira como ele constrói, a linguagem dele é totalmente diferente. Sim. E o inglês tem essa ordem. Eu mesmo, às vezes, me acho chaves, às vezes, troco a ordem. Flight ticket to flight. Né? E aí, cara, eu falo, mas it's all good. É isso aí mesmo, tentando, acertando, aperfeiçoando, mas se sentindo ali valorizado, sabe, por esse esforço, né? E que a inteligência não pode ser medida pela capacidade linguística. Que não é porque a pessoa tem ali um acento, né, tem um sotaque, ou não fala perfeito, é que a pessoa é mais burra. Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa tem muita capacidade, tem muita iniciativa, tem muito poder, né? Mas é que as pessoas fazem um bullying com ela porque ela não consegue se comunicar. Eu passei por isso, e essa parte de valorizar eu acho muito importante, porque quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, e quando a gente foi pra lá, a gente não falava muito, mas a gente tivesse inglês intermediário e avançado, você não fala muito. Então, quando você chega aquele baque, e eu sou da engenharia, então quando eu entrei na engenharia, eu não senti isso, porque primeiro que tinha alunos de outras nacionalidades e que não tinham crescido nos Estados Unidos, então tinham as mesmas dificuldades que eu, e era ali aquela parte do número, você não precisa falar muito, você não precisa se expressar muito. E aí no meu segundo semestre eu fui fazer uma matéria na faculdade de Business, e aí eu entrei numa turma que a eloquência dos alunos era muito boa. Todos eles tinham crescido nos Estados Unidos e eram pessoas de um background mais comunicativo. Então, eles falavam muito bonito. Eu cheguei na turma e falei, gente, eu não quero abrir a boca. E a primeira matéria, a primeira coisa foi para você falar sobre por que você estava fazendo a disciplina e tal. E eu tinha entrado na disciplina porque eu queria falar mais, porque eu queria aproveitar a experiência do intercâmbio para poder me comunicar em inglês. E eu me senti, na hora, assim, eu falei, gente, vai ser horrível, não sei porque que eu fiz isso comigo mesma. E eu tive a ótima experiência de ter uma professora que era incrível. Então, na hora eu falei, eu entrei porque eu queria falar mais inglês. A matéria era de design social, então todas as pessoas tinham uma justificativa super linda e maravilhosa. Eu queria conversar, e eu gostei da proposta, e eu queria participar. E ela me abraçou de uma maneira, assim, sabe? Tipo, e ela valorizou muito a minha apresentação no final, porque todas as apresentações você precisava falar, então ela estava disposta a ouvir e dar o parabéns e reconhecer, olha, eu sei que é difícil e você tá indo bem, sabe? Você não veio do mesmo background que essas outras pessoas e você tá fazendo o seu melhor. E foi muito bom, assim. Até hoje eu lembro desse dia, assim, e eu me senti muito especial. E foi esse papel dessa professora que teve, assim, de abraçar isso tudo. Porque ela viu que o teu esforço também foi na barreira linguística, né? Foi em perpassar, né, também essa questão da língua. Foi crescer não só no conteúdo ali do curso, mas crescer também na língua, né? Então, ela também estava te avaliando ali, né? Então, que bom que você, né, teve uma professora sensível, né, isso, mas não é o que a gente, no geral... Não. E não é nem o que a gente faz, eu acho. Não, porque a gente também começa a ter essas expectativas, né, assim, que na verdade não são humanas, né, porque cada um tem a sua dificuldade, e essa questão de privilégio por exemplo, eu sou destra, né, como se eu tivesse que escrever com a mão esquerda, né, então é uma dificuldade, a pessoa ali tem uma dificuldade a mais, né, então tem várias interseccionalidades, pode ser interseccionalidade da língua, mas pode ser uma pessoa, por exemplo, eu tinha alunos no meu primeiro high school, que eles trabalhavam num mercadão aqui, esqueci,
esses depósitos, né? E eles ficavam acordados até de madrugada. Eles iam para minha aula e dormiam. Eu não entendia, né? Ficava com raiva. Mas aí eu comecei a entender que eles trabalhavam, porque a família deles, né? Tinham várias pessoas ali estudando, pagando college, né? Lutando para emigrar. E eles tinham que trabalhar. Né? Então, eu também tinha que considerar a interseccionalidade o quê? Da pobreza, né? Da situação econômica daquela família, daquele aluno. Porque ele mesmo assim ia na aula. Mesmo dormindo, ele ia na aula ainda, né? Então, são várias realidades. Porque a gente aqui no Canadá, a gente começa a aumentar a nossa barra né? Também, né? A gente fica querendo que tudo seja perfeito. Sim. Né? Não pode mais ter, né? Nenhum desafio. Lá no Brasil, a gente sempre dava um jeitinho, né? A gente deixa de ser até criativo aqui, porque a gente take for granted, né? Muitas coisas. E eu aprendi, muitos desses alunos, eu aprendi com eles, porque tem sempre uma interseccionalidade, né? Tem sempre alguém ali sei lá, com remédio de ansiedade, com remédio que interfere, ou com alguma coisa na família, né? Ou com a barreira linguística, ou com alguma coisa na sexualidade ali, formando a identidade. Então, são muitas coisas, né? Então, é importante ter esse olhar, né? Não ficar com esse olhar corporativo albertiano aí, conservador. Mas essa parada de barra é só um comentário aleatório. Essa parada de barra, ainda lembro lá. É totalmente aleatório, tá, gente? Então vocês podem cortar até do podcast, até se quiser cortar. Mas... De barra? De barra que barra? Não, quando vem pra cá, pro Canadá, de você querer as coisas perfeitas agora. Porque eu lembro que a Bruna morava em Laranjeiras, morava na Tijuca. Aí pra ir pra casa dela, eu pegava o 432. Aquele inferno daquele ônibus... 432 passa em Vila Isabel. Passa. Aquele inferno daquele ônibus, ou vem em 5 minutos, que você tá no ponto de ônibus, ou vem 1h30 depois. E aí, quando eu vim pra cá, que aí, se o meu ônibus, se no aplicativo demorar 2 minutos, eu já tô puto. Eu falo, caralho, aquele ônibus, cara, não chegou até agora. Aí lá no Brasil... Sistema ruim. Só tem ônibus de meia hora, que absurdo. Lá no Brasil... Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu, quando vou pro Brasil por causa da internet, né, as coisas, eu fico com uma raiva, porque aqui, né, os serviços são muito bons. Eu fico morrendo de raiva. Às vezes eu tenho trabalho, eu falo, né, lá na minha família, como vocês pagam a internet por uma merda, um serviço que não funciona? Só tem esse aí, vai fazer o quê? Né? Então, a gente fica, às vezes, um pouco insensível, né? Essa dessensibilização, às vezes, que lá no Brasil a gente passa por causa da violência, que a gente passa também com essas diferenças, né? A gente quer tudo perfeito, tudo harmonizado, né? Sim. Então, ficar ligado a isso, porque eu acho que isso é o futuro, gente. Eu realmente sinto que essa pandemia aconteceu. Eu acho que existe uma sincronia, como vocês falaram. A gente pega gente igual a gente, existe uma sincronia, né? Não é do nada, né? Claro que tem o logaritmo aqui da internet, quando você quer comprar um negócio, aí só chega negócio do negócio. Né, a imagem daquele negócio. Mas na vida também, às vezes, quando você quer, né, informação é tudo. Tem aquele ditado, né? Where there is a will, there is a way. Sempre quando você quer uma coisa, você começa a puxar, né? Aí você volta, uma pessoa fala aquele assunto de novo, aí te apresenta alguém, e vai, e a vida vai acomodando tudo, até você, de fato, né, realizar, né, desenvolver aquilo a sua ideia inicial. Então, eu acho que essa pandemia também existe uma sincronia, sabe? Existe uma sincronia onde várias coisas estão sendo revisadas, né? Então, eu acho que essa questão do coletivo, né, de ver as diferenças, de entender, né, de desfazer os mitos, desconstruir os mitos, e a gente pensar mesmo numa sociedade mais justa, mais sustentável, mais voltada para a justiça social, para a equidade, né, de poderes, de saberes. Eu acho que isso vai estar muito em voga. E o Canadá, como já tem uma pré-estrutura, eu acho que o Canadá vai ser um país que vai liderar muito nessas discussões. Né? Infelizmente, eu acho que o Brasil ainda está um pouco atrás, porque a gente ainda está lidando com coisas muito básicas, né, em termos de governo, em termos de organização, mas aqui, como a gente já tem uma pré-base, né, digamos assim, a gente já tem um palco, né, para essas discussões aflorarem, eu acho que isso vai ser muito, muito mais forte aí nos próximos
10 anos, eu diria. Espero. É isso, começamos com histórias e terminamos com lições de vida. Aprender muito Cada um aí. pensar, né, Camila, na sua profissão, eu vim aqui para trabalhar o quê, né? Eu vim aqui para trabalhar isso, então como é que eu, dentro dessa história, né, dentro desse desenvolvimento que a sociedade canadense está passando, né, onde eu posso ajudar? Porque a gente também vem com uma história, vem com uma sensibilidade, vem, Sim. né, com memórias lá da nossa terra, onde a gente também pode curar e também pode, né, evoluir da onde a gente veio, ajudando aqui eles, né, nessa reconstrução, nessa reconciliação, nessas reparações. Com certeza. Então, é muito importante também a gente se colocar nesse lugar, né, porque a gente aí vê o nosso propósito e o nosso valor para contribuir com a sociedade canadense. É isso que eu tenho feito como professora, é por isso que eu me sinto muito feliz. Me sinto com muito trabalho, né? Mas achei que it was a trap. Me sinto, assim, muito cheia de propósito, porque eu me sinto muito valorizada, né? E vejo muitos resultados do meu trabalho. Mas por exemplo, como você trabalha com parasitas, é isso, né? Como eu posso ajustar isso dentro da minha sensibilidade, do meu conhecimento, né, sociocultural. Eu que vim do Brasil, vim de uma realidade diferente. Estou vendo o Canadá aqui com um outro olhar agora, né, novas lentes. Como é que eu posso desenvolver o meu trabalho para ajudar aqui onde o Canadá realmente precisa, né? Verdade. Sim. Sem sombra de dúvida. O nosso quadro, não sei se acompanha o nosso podcast, mas o primeiro é sobre recomendações. O nome desse quadro é... Não, você pulou. Desculpa. Esse quadro a gente comenta um pouco sobre erros que a gente teve durante a semana e que a gente quer recomendar para os nossos ouvintes para não cometer os mesmos erros. O quadro se chama Errei Feio, Errei Rude. E a gente comenta alguma situação da semana, qual é a recomendação para não errar novamente. Não só da semana, pode ser da vida, assim. Da vida, alguma coisa. Sei lá, tomou um porre de Zé Coelho. Nunca mais beba Zé Coelho na vida, tequila. Sei lá, coisas aleatórias, assim. Pode ser algo mais simples, também. Coisas mais profundas. Vai depender da vibe. Falou de alguns erros aí. A Camila falou nessa questão de assumir que o canadense é um tipo, né? Ele tem que falar de um jeito, ele tem que ser de um jeito. Eu acho que, olha, para ser bem profundo aqui, falando de história, né? Falando de história, lugar, individualidade. Eu acho que, para mim, um erro que eu tenho consertado muito ao longo da minha jornada é tentar olhar para os meus pais com um pouco mais de understanding, um pouco mais de aceitação e menos julgamento, porque eu acho que eles foram muito sobreviventes, assim, né? Pensar que eu agora tenho muito privilégio por causa da educação, por causa, né, dos espaços, dos lugares que eu pude ir e que eu pude refletir sobre muita coisa, colocar muita coisa sob perspectiva e tentar me encaixar, né? Dentro desse mundo, dentro dessa realidade que é tão, tão diversa, tão plural. Mas eles não tiveram as oportunidades que eu tive e eu acho que eu sempre fui muito dura, pois eu sempre julguei eles demais. Como a Bruna estava falando da mãe dela, eu acho que tem muito padrão ainda que ela tem que mudar. A gente sempre vai ter esse feeling, né? Mas a gente tem que pensar que cada um tem o seu processo, são gerações diferentes, né? E eles passaram por muito mais opressão que a gente. Mas muito mais, né? Ser mulher na época deles. Sim, com certeza. Ser pai na época deles, né? Ser trabalhador na época deles, né? E eles tentaram o máximo manter a gente dentro desses padrões, né? Vamos dar educação, vou dar isso, vou dar aquilo, porque eu quero que o meu filho faça melhor que eu, né? Então, os meus pais têm muito problema com o alcoolismo, então eu sempre julguei muito eles por isso, mas agora eu tenho uma visão mais assim, mais empática com eles, né? Então, acho que esse é o grande erro que eu tento reparar, sabe? Olhar para eles como sobreviventes e ver que eles fizeram o que eles puderam dentro de tudo que foi apresentado para eles, né? Das ferramentas que eles tinham.
enfim. Com certeza. Eu acho que eu já comentei o meu erro aí durante a conversa, que foi de assumir certas coisas e chegar aqui e passar por essas situações assim, né, de constrangedoras, de perguntar para as pessoas de onde elas eram, quando na verdade são canadenses também, né, mas é isso, aprendendo. A gente comete erros, mas o importante é aprender, levar essa lição para frente e fazer diferente no futuro. É errando que se aprende, né? Não é? Sim. O meu, pensando também nessa questão de ir para novos lugares, eu acho que faltou muita empatia no início com relação à língua. Da mesma forma que a gente é julgado, eu acho que julgar chineses, indianos, o acento também é uma coisa que, até eu entender, até alguém chegar e falar do negócio do porquê, como é que por que o indiano tem aquele acento, ou então tentar pensar na dificuldade de um chinês falar inglês e comparar a dificuldade que a gente teve de falar inglês, eu acho que eu jogava muito. Também demorou muito para eu ter essa empatia e pensar um pouco no processo ser diferente para cada um. É a tendência do oprimido virar opressor, né? Porque o racismo é poder. Então, uma vez que você consegue um poderzinho, você fala, agora eu também vou tirar sarro seu, entendeu? Nossa, isso tem Não é muito... tão bom assim, eu sou melhor. Tudo baseado na hierarquia, né? Isso tem muito na academia. A gente faz isso o tempo todo, Bruna. A gente faz isso o tempo todo. Eu vou mandar para vocês um vídeo sobre microagressões. Não tem jeito. Microagressão é entre marido e mulher, entre amigo, no ambiente de trabalho. A gente tem que ficar muito ligado a isso, né? É difícil, mas a gente tem que ficar ligado, né? Em maneiras de oprimir o outro, né? Sim. Nós vamos disponibilizar todos esses materiais aí, tá? Que a Thaís vai compartilhar com a gente, para vocês. Se ela autorizar, vai estar tudo lá nas redes sociais, viu? Pode sim. Dá crédito só pro BCTF. Tá tudo liberado. Eu acho, só complementando, eu acho que pelo menos no meu caso, eu sinto que às vezes a gente precisa muito passar na pele pra conseguir abrir um pouco o olho, assim, sabe? Comigo eu acho que foi um pouco isso. Então, eu acho que tentar um pouco, pensar mais um pouco além do que tá acontecendo com você. Quando a coisa não acontece na nossa pele, a gente tem simpatia, a gente não tem empatia, né? Empatia só quando... Exato. Quando você toma no cu, aí você... Entendi qual era a dor dele, ó. Aí, ó. Exatamente. Então, fala aí, Mendes. Os perfeitos que não querraram aqui, cadê? Ai, cara. Não, é porque esse podcast me deixou muito reflexivo. Também, né? Caraca, esse foi o podcast, foi o melhor podcast que a gente participou até agora. Gente, gente. Eu já sou VIP aqui? Não. Com certeza. Agora vai estar... Ó, se preparem que os convites vão começar. Gente. Vocês vão perder a oportunidade aí de compartilhar o erro de vocês. Eu digo que o meu maior erro foi não ter estudado sobre... Eu acho que é um erro que muitos negros têm no Brasil, é não estudar a história do negro no Brasil. A gente não estuda. A gente fica meio naquela historinha que dão a gente na escola. A gente aceita. Tipo assim, revolução aqui, quilombola e tal, mas a gente não se aprofunda, a gente não sabe. Bem que as pessoas estão se interessando mais agora pra saber suas origens. Mas a gente não sabe nossa origem, entendeu? Sei que você não foi estimulado, isso não vem sozinho de pé, e por isso que é importante trazer o tópico, né? É bem complicado mesmo essa parte de... Você não tem noção de onde nasceu sua origem em relação a isso. Meu pai não tem essa noção. Meus avós também não tiveram, então... A gente só sabe da parte... Isso, da parte italiana, da parte portuguesa, espanhola... Não, os meus alunos só falavam isso. Não, mas o meu avô é português. E cadê o índio? Isso, E cadê? Porque aí tem aí também, né? Mas a gente não fala, a gente quer dizer que é menos brasileiro, né? Meus alunos sempre falavam, não, mas o meu avô é alemão, quem te falou isso? Você tem passaporte?
Sempre contou essa fábula. Eu sempre falava, porque, filho, é impossível. O Brasil importou mais negros do que os Estados Unidos. Sim. 8 vezes mais. 8 vezes mais, para ser mais precisa. Em todas as datas de todos... Em todos os dados, né, da data, todos os especialistas em escravidão que comparam Estados Unidos e Brasil, o Brasil importou 8 vezes mais, tá? O Brasil é o segundo país mais negro do mundo, só tá atrás da Nigéria. E é Salvador representando, hein? Salvador, exatamente, Bahia. Então, isso que você sente é muito sério. Né? Porque você vê que foi uma grande população. E assim, eu vou te falar que no século XIX, qualquer naturalista, quando a antropologia nasceu, qualquer naturalista chegava no Brasil e falava assim, gente, o Brasil é um país que não pode ser repetido. Quando o imperialismo, o neocolonialismo começou, a Conferência de Berlim, aquela divisão lá entre os países europeus para nações africanas e asiáticas, eles falavam, todo mundo que chegava no Brasil falava assim, olha, o Brasil é um país que não pode ser repetido. Porque o Brasil tem mais negro do que branco. Uma miscigenação fodida, desenfreada. E aí, o que aconteceu? Vamos diluir essa negritude. Como? Eugenismo. Eugenismo. Traz imigrantes pobres, analfabetos, não quero saber atrás. Dá terra pra eles, dá um pedaço, vende uma promessa pra eles, vamos fazer uma propaganda, vamos trazer essa gente, porque a gente tem que melhorar o Brasil racialmente. O Brasil não pode ser repetido. E aí a gente teve esse governo que criou essa fábula, né, digamos assim, essa mentira da democracia racial para conter mesmo revoluções, né, para conter uma certa consciência social. E você tem várias, né, revoluções negras importantes. A Revolta dos Malês, você tem várias revoltas, a Revolta da Sabinada, você tem revoltas muito importantes. Mas eu acho que mais do que saber disso é saber mesmo a origem, né, dos povos africanos, que são muito diversos. Tinha africano muçulmano, africano que falava árabe, africano que era nagô, que era bantu, que era iorubá. E você não sabe, isso é um mundo ancestral. É um continente, né? A África é um continente, não é uma Inglaterra de tamanho. Não, né? E o problema quando você perde a sua comunidade, você fica com carência de pertencimento, porque você não tem mais pertencimento. Mesmo as pessoas que voltaram, tem um documentário lindo no YouTube que fala dessa volta, né? De uns escravos que voltaram para Benin. Até com o Gilberto Gil. E aí eles vão lá, falam em Porto Novo, que é a capital, que tinha uma hora escravista, né? Português. E aí eles falam, tem uma comunidade lá que são os brasileiros retornados, porque eles ficaram sem clã. E eles que construíram tudo em Porto Novo. Tem lá uma mesquita que é de uma forma de uma igreja, porque não tem referência, né, que vieram do Brasil, os ex-escravos, eles eram os mais capacitados em termos de mão de obra, eles que foram chamados para construir, mas a referência dele era o quê? Era uma igreja católica. Eles construíram em qualquer cidade colonial. Então, construíram uma mesquita colonial e lá tem o grupo dos brasileiros, que fala francês, e eles fazem as passeatas lá né, as comemorações da Bahia, dos lugares de onde os brasileiros vieram, né, os ex-escravos brasileiros, e se juntaram, celebram Nossa Senhora do Bonfim, celebram tudo isso. E eles são considerados em Porto Novo, em Benin, os brasileiros. Caramba. E lá tem uma árvore, que é a árvore onde os escravos tinham que dar voltas e voltas para esquecer o seu passado. Eles faziam um ritual antes, né, de ir lá para o porto, porque existia lá naquela tradição, né, que ali no Benin tem muito voodoo, né, que tem a mesma matriz iorubá dos orixás, e eles consideravam que as pessoas da terra poderiam amaldiçoar a terra por saírem da terra forçada. Então, esforçavam esse ritual do esquecimento através da árvore, de depositar suas raízes, né? De Sim. deixar ali na madeira, naquela árvore ali, o seu passado, né? A sua ancestralidade. Mas é isso, né? Tem muita história, tem muita ponte que a gente podia aí firmar, né, entre Brasil e África, porque o Brasil, muito mais do que os Estados Unidos, tem muito mais negro,
né? Deveria cultuar, deveria celebrar muito mais essa cultura africana, né? Mas foi uma questão de seleção, de prioridade. A gente nunca foi prioridade, né? Assim como a indígena também nunca foi prioridade, né? O que eu vou aprender do indígena? Não quero aprender nada do indígena, né? Eu aprendo mais no Instagram agora, seguindo os indígenas, eu vejo o que eles comem, como é que eles fazem as pinturas deles, as simbologias, as cerimônias. Eu aprendo mais pelo Instagram do que eu jamais aprendi num livro de história, né, do Brasil. A própria língua deles, né, a gente não sabe. Tem, por exemplo, eu vejo o bairro lá onde eu morava, Itapuã, que vem de uma língua indígena, e são coisas que você Copacabana, Ipanema, você nem sabe. São nomes indígenas, né, e você nem sabe. O próprio Rio de Janeiro, né, porque é a Baía de Guanabara. Tá ali, a Guanabara, era janeiro, né? É sempre uma ligação com um aspecto geográfico, que o indígena sabia muito bem, né? A mesma conexão também com o alimento, por exemplo, né? No Brasil, a questão do aipim, né? Da mandioca. Aqui no IBC, a questão do salmão. Como isso é importante para eles, né? Porque é o alimento que gerou a sobrevivência. Então, eles têm uma ligação muito grande com o salmão, né? Então, a gente perdeu esses valores ancestrais, né? Perdeu essa conexão ancestral que era um saber, né? Que poderia gerar mais essa relação de sustentabilidade mesmo com a natureza. Então, olha, gente, a gente tem um trabalho muito grande pela frente. Se alguém está pensando em ter filha, já vai treinando a criança, porque a parada vai ser sinistra. Com certeza. Vai ser muita reparação e olhar para trás para construir um mundo onde a gente assim, redescobre essas riquezas, né? Tem que ter um equilíbrio aí, uma justiça entre histórias, né? Entre contribuições, né? Ninguém valorizando mais, assim, uma ou outra, né? E agora, sim, a gente tem que ter um protagonismo, sim, dos BIPOCs, né? A gente tem que ter do Black, Indigenous, People. A gente tem que ter um privilégio deles. O pessoal branco vai ter que sentar mesmo na cadeira e vai ter que aprender da gente. Deixar a gente cometer os erros, deixar a gente cometer os acertos, não julgar a gente porque a gente faz parte dessas comunidades e deixar a gente liderar. Sim. Não vai ter jeito. Falou tudo agora. É isso aí. Agora, tirar esses arrombados da cadeira Não me fala, ó, eu tô aqui tomando no cu no sindicato. Tem vários haters. Vários. Enfim, não é fácil, mas a gente chega com vontade, chega com propriedade, chega com confiança, chega com... Porque a gente não tem que estar fazendo isso por ego, a gente tá fazendo isso porque isso é muito importante. Isso. Né? Porque a gente ajuda outras pessoas, outras comunidades. Então, eu ajudo crianças, né? Alunos, sabe? Então, para mim, eu vejo significado nisso. Quando eu tô cansada, eu penso em desistir, eu penso neles, né? Eu penso no pessoal que vem à frente de mim. Mas isso que você tá falando, a Madison, é muito... É doloroso, né? Você saber que você não... Assim, que você perdeu, né? Você viveu uma jornada, uma vida, e você perdeu a oportunidade de se conectar com... Sabe? Com a sua paz mais profunda, né? Sim. Sabe? Né? Com os seus ancestrais, né? Por exemplo, eu tive ainda o privilégio dos meus pais me apresentarem um pouquinho da cultura indígena e africana, né? Mas sempre sempre code switch, eu sempre tive que mudar o código, né? Aquela coisa, a gente fala aqui dos orixás, faz macumba, faz medicina indígena, farrapé, né? Mas na escola não fala nada, porque senão você vai ter bullying aqui. Sim. Né? Vai fazer tem Eucaristia? Vai fazer, porque se você não fizer, o povo vai falar. Mas você não acredita na Eucaristia, né? Porque existe o privilégio cristão, os feriados são cristãos, tudo é cristão. Eu, sinceramente, acho que Jesus não seria cristão. O revolucionário que ele foi, o cara que andava com prostituta, cobrador de impostos, leproso, jamais seria cristão, né? Ficaria ali escondido em instituições de poder ali, né? E com tanta riqueza. Ele não faz parte da identidade histórica de Jesus. Mas essa foi a minha história de vida. Eu tive que fazer muita coisa, né? Porque meus pais falaram, tá aí, você tem que fazer. Eu sempre fui bolsista em escola particular, nunca estudei em escola pública. Trabalhei em escola pública, mas nunca fui. Estudei em escola pública, mas sempre fui bolsista.
Então, era uma forma dos meus pais falar assim, você tem que mostrar gratidão. O que eu vou falar pra freira, o que eu vou falar pro padre se eu falar que você não vai fazer Eucaristia? Sim. Tem que fazer. Lucas. Não, então, tá, lembrei de uma aqui. Na verdade, meio conectado com o link que a Thaís enviou aí no chat, que é a questão que é relacionado a nome. Que assim, eu acho que quando você vem pra cá, você percebe a riqueza que tem a diferença de nomes, né? E o que o nome representa. Que assim, se os teus pais te colocaram nome, é porque representa alguma coisa, né? E aí, na empresa, eu até lembro a situação que o nome da moça lá do RH se soletra H-E-R-A. Só que quando você vai falar português, você fala aquela coisa que você pensa em português, aí você tenta trazer pro inglês. Então eu chamava ela meio de Hera, né? Porque, assim, com português seria era, então em inglês é meio Hera. Só que, na verdade, a pronúncia do nome dela é Hera. Você tá me olhando assim? Tô ouvindo. Ah, tá. É que tá me olhando meio estranho. É porque eu tava abismada que tu não sabia disso. Brincadeira. Aí a pronúncia dela é chamado Hera. E aí não foi comigo, só que ela comentou com uma outra pessoa, não de mim, né? Corrigindo a outra pessoa, eu falei, poxa, que merda, né? Porque eu tô ali toda hora falando com a mulher, falando o nome dela errado, ela tá pensando que eu sou um babaca, porque eu tô falando o nome dela errado toda hora, mas aí foi mais questão de que eu não sabia, né, mesmo. Mas aí, então, o erro você sempre estar atento a essas diferenças, ainda mais quando você vem pra cá, né, pro Canadá, que tem, como você falou, multiculturalismo e tal. Então é muito importante você estar atento a todas essas diferenças de nome, de aparência, de tudo. É bem importante. Isso mesmo. Tá vendo aí? Não virar uma Suzana Vieira, né? Nossa. O nome da pessoa. Igual eu tenho uma pessoa que trabalha lá no sindicato que o nome dela é Samata. Aí tem muita gente que chama ela de Samantha. Samantha? O nome dela é Samata, pô. Não é Samantha, né? Ô, retardado. Samata, né? Então, assim, dá uma de Suzana Vieira, né? Não, now your name é Samantha. Ai, cara. Último quadro pra acabar, finalizar? Vamos deixar a Thaís beber o vinho dela. Tá tudo tranquilo, gente. Vamos ver de qualquer maneira. Nosso último quadro é chamado Para Não Errar, que aí é onde a gente dá as recomendações para os nossos ouvintes, seja de seriado que você viu, comida, filme, livro. Todo o material que você já disponibilizou também. A gente vai colocar lá. E aí é isso. É só para os nossos ouvintes não errarem, novamente. Mas agora com coisas boas, não com nossos erros. Eu vou começar, desculpa te interromper. Não, pode ir. A dica pra não errar é fazer a feijoada vegetariana que a Bruna fez hoje. Ah, claro. Cara, mas tem que disponibilizar a receita, né? Não, Como é que ela vai fazer? mas aí o editor lá do podcast vai colocar na página do Instagram, vai saber lá como fazer. Peraí, você fez de cabeça ou você tem uma receita? Então, essa receita é meio adaptada. Eu fui num retiro, minha mãe comeu, provou, e aí ela fez a versão dela, eu faço a minha. E assim vai. É bom, gente. Resumindo, não tem como colocar essa receita. Tem sim, a gente disponibiliza. Mais um trabalho aí pro editor. Não, o trabalho é dela. Quem faz é ela. Ela vai recuperar. Vamos ter Eu só fé, quero a quantidade pra botar. Só Mas isso. é bom, gente. Confia. O marido tá tentando fazer a média. Não, mas tá bom mesmo. Tava bom, Tá a bom. gente provou, tava muito Não bom. senti falta nenhuma de carne. Tava muito gostoso. Quem é vegetariano aí vai curtir. Vai curtir. A casa tá aberta aqui, hein? Aí, nossa viagem pra Vancouver tem que garantir a feijoada. Eu tô tentando me vegetariana. tornar vegetariana, mas eu sou uma pessoa extremamente carnívora. Mas Mas tô aqui tentando. também ninguém é, não. A gente diminui. Eu aqui, era, às vezes até tem a casa da essa- Camila. É aquela tento- coisa, eu sou vegetariano, mas eu como um salmão, um frango, uma carne, aí já Eu sou é vegetariana. flexível, né? flexível. Vegetariana flexível. Não sou vegetariana, eu só como frutos do mar.
Netflix sobre peixe, sinceramente, desde quando eu assisti, eu parei de comer peixe. É mesmo? Ixi, todo mundo fala dele. Esse documentário é Seaspiracy. Ah, sim. Minha irmã comentou. Ela ainda come. Olha, gente, eu adoro um camarão, uma coisa, mas eu tô tentando evitar. Assim, o dia que eu tiver com muita vontade, eu vou permitir, mas aquele documentário foi forte pra mim. Foi bem forte. Lupin é o que eu recomendo essa semana, que é a segunda temporada, não, parte 2, que saiu. Acho que foi quando? Uma semana? Umas 2 semanas. Tem umas duas semanas que saiu Lupin, parte 2. Se você não assistiu a parte 1, é bem legal. É bem animado, assim, aquela coisa ação, paz, você fica torcendo lá pro personagem principal. É bem desse estilo, assim, você fica o tempo todo, assim, naquela esperança, naquela agonia que o personagem vai ser pego e tal. E, então é legal, assim, é uma boa dica pra quem quer assistir uma coisa, assim, pra relaxar e ter um bom momento. Recomendo, Lupin na Netflix. Pra você aqui de Calgary ou alguma região perto, BC, quem sabe? Se vocês quiserem fazer algum mimo, mandar aqui pra gente anunciar, nós estamos abertos. Nós aceitamos o quê? Pão de queijo, flocão, o que você tiver. Aqui a comunidade brasileira tá crescendo, então a gente tá ficando mais bem servido aqui. Opa! Que o dinheiro vai embora. Porque, enfim, é muita opção agora, né, de comer lança, mas, enfim, tem até nos lugares aqui, umas padarias até, nos lugares bem bons. Nossa! Ai, Thaís, não fala isso, Thaís. Não, tá uma coisa, tá crescendo tanto essa pandemia, muita gente fazendo bolo, assim, a coisa quadriplicou. Desde quando eu cheguei em 2014, eu nem sei. Multiplicou por 100. Mas, assim, na quarentena, quadriplicou o número de pessoas que abriram negócios, que estão trazendo produtos do Brasil, que estão vendendo comida, ou que tem padaria. Tem um lugar que estão fazendo tipo papinho de coxinha, padinha, quibe. Tem um churros, eles fazem um papinho com churros de doce de leite e de Nutella. Queremos. Pra você aí que essas coisas não chegam em Calgary, né? Pra você aí que é dono do estabelecimento, quiser dar um rolê aqui em Calgary, nós estamos anunciando também. Temos um público em BC. Gente, olha, tá uma coisa de louco. Bom, eu já botei no chat, eu quero sugerir 2 filmes que falam bastante da história do Canadá, que é o Indian Horse. Não sei se vocês já viram, tava um tempo no Netflix, mas aí agora acho que só tá no YouTube ou no Crave. Mas o Indian Horse é um filme muito legal, gente, que fala sobre residential schools. É baseado em várias histórias. Ele não é uma história real de um personagem só, mas é uma história de vários personagens, né? E eu sempre passo para os meus alunos, e os meus alunos têm um processo. Eles iniciam um processo com esse filme. E o outro filme, de produção canadense mesmo, né? NFB, que é dessa federação aí de cinema canadense. E se chama Angry Inuit. Inuk. Inuk. Inuk é uma pessoa que é Inuit. Inuit eu não posso falar assim, they are Inuit people. É errado falar Inuit people. Porque Inuit means many Inuk. Então, they are Inuit. Quer dizer que eles são vários Inuks. Inuks é uma pessoa só. Porque existem diferença, né? Eu falar que a pessoa é First Nation, eu falar que a pessoa é Inuit, ou Inuk, ou falar que a pessoa é Métis. Então, existem essas diferenças. Então, esse filme fala sobre Angry Inuk, fala sobre os Inuits e a dificuldade deles de comida no norte, e os suicídios, né? Enfim, como eles foram banidos de caçar pele, né? Por causa dessas leis ambientais, que na verdade são just for show, né? São mais de capitalização política do que comunitária mesmo, para ajudar a comunidade. E aí, gente, esse filme é maravilhoso porque fala até de celebridade, que apoia essas campanhas, o Greenpeace, fala da política, né, do primeiro-ministro. Leonardo DiCaprio. Fala do Leonardo DiCaprio, né,
Que, enfim, o seu footprint é tão grande, né? Com a casa dele, com os iates dele, mas ele faz essa campanha toda, né? De ser uma pessoa environmental friendly. E aí, esses 2 filmes é bem bacana. Tanto Angry Inuk quanto Indian Horse. Eu acho que esses 2 filmes aí são filmes que qualquer pessoa que quer aprender sobre o Canadá tem que assistir. Assim, é mandatory. Eu vou passar um outro vídeo para vocês que é como falar sobre Indigenous People, essa diferença entre Métis, Inuit e First Nations. A gente poderia fazer um episódio sobre isso, né? É verdade. Olha aí, Thaís. Que tal a gente fazer um episódio assim só pra falar sobre isso? Olha, seria muito bom se vocês conseguissem uma pessoa indígena daqui, né? Nossa, aí seria. Ferrou, nossa, isso. Agora, aí a gente precisa de contatos, né? Exato. E alguém que ia precisar de... E aí, gente? Como é que a gente ia fazer? Mas seria em inglês, né? É, inglês. Seria bom achar um que falasse português também. Aí deve ser difícil. Aí é muito difícil. complicado. Mas eu posso... Eu sei que as pessoas agora, assim, que trabalham comigo, elas estão desesperadas pelo Summer Break. Mas eu posso ver se eu não consigo alguém que fale sobre com vocês, né? Sobre essa questão indígena, fale sobre essa diferenciação. Mas aí vocês vão poder conseguir explorar mais coisas sobre essa questão indígena, como é ser indígena. Então, mas eu posso ver sim, porque eu tenho muitos contatos aqui de pessoas indígenas. Que legal. Já vamos, então, inclusive, assistir o filme também. Nós vamos aqui estudar para ficar letrado aqui. Com certeza. Assim, é até bom para essa questão mesmo de coisas que você não vê, né? Porque às vezes a pessoa é ignorante, mas porque ela não sabe mesmo, né? Por exemplo, essa questão do Inuk e do Inuit, né? E o Angry Inuk é um nome para provocar. Porque vocês vão ver que a cultura deles é muito pacífica. É pacífica que dói. Então, falar que eles são angry é um backlash muito colonial, porque eles são pessoas extremamente gentis, extremamente pacíficas, extremamente respeitadoras. Só que eles estão sendo extremamente prejudicados por causa dessas leis que são feitas de cima para baixo. E essas pessoas que não têm nenhuma noção do que essas comunidades vivem, né? Que tem que comprar um Doritos a $7, a $10, tem que ficar comendo essas porcarias lá no norte, né? Não podem caçar... Enfim, e não podem vender, né, suas peles, porque eles estão inseridos dentro desse capitalismo, né? Eles foram inseridos. E ninguém se conhece na cultura deles, as necessidades deles, da questão do suicídio, né? Nessas comunidades que é muito alta. Então, e vocês sabem, né, que trabalho lá, né, trabalho como professor, trabalho como enfermeira, trabalho que seja público, são muito bem pagos lá, né? Porque ninguém quer viver nessas comunidades lá no norte. Então, é muito, muito legal também conhecer essa parte do Canadá, né? Que não é uma parte que geralmente as pessoas querem migrar. Sim. E o Indian Horse, eu acho que o Indian Horse é uma lição, assim... eu só tô dando um warning, porque, assim, vocês vão ficar putos depois, sabe? Vão ficar bem putos, vão ficar bem sentidos, porque é um filme forte. Mas é um filme muito necessário. Precisamos assistir. Olha aí, tá vendo? A gente falando aqui de coisas assim simples, ela traz um negócio bem profundo pra realmente... Quem disse que a minha feijoada é simples? Vocês já sabem o que tinha lá? Né? Adorei. Thaís, que alegria te receber aqui. Sério, foi um presente enorme ter você aqui com a gente hoje, assim, muita conversa boa, muita informação necessária, que a gente nem esperava tanto, assim, quando você me passou todo o seu background, eu já senti assim, olha, vai ser forte, mas foi além do que eu imaginava. Tô feliz. Olha, juntou a fome com a vontade de comer, né, Camila? Não. Tem um livro aqui de história que é muito legal, que se chama Destinies. Canadian History Since Confederation. Ele fala da história do Canadá desde a Confederação, e ele tem esse nome Destinies, né? Canadian History Since Confederation. É um livro muito bom. Eu acho assim o melhor livro de história
para quem quer aprender sobre a história do Canadá. Fala um pouquinho da história do Canadá pré-confederação, para contextualizar, mas ele é bem, a divisão dele é bem boa, né? E é um livro fácil. O inglês também é fácil. Uhum. Uma boa recomendação. Uma dica aí. Mas olha, muito obrigada. Eu vou passar, eu não conheci o seu grupo, mas agora fiquei no Instagram aqui. Vou ficar julho e agosto aí sabendo mais da comunidade brasileira. É engraçado porque eu não tenho tantos amigos brasileiros nas escolas, eu não sei porquê. Eu quero ver mais representação de latinos mesmo aqui, trabalhando com professores. Eu vejo mais latinos trabalhando como IAs, como assistentes educacionais, Sim. né? Mas eu falo para eles, por que não, professor? Porque era mais fácil fazer o curso de... Sempre aquela coisa de you downsize your dream, Sim. né? Você Sim. bota para baixo. Fala, não, vou trabalhar aqui de server, vou trabalhar de motorista, vou trabalhar de... né? E aí, enfim, é uma coisa também que eu quero trabalhar na União, né? Transformar essas IAs em professoras, tá? A condição para elas, né? Legal. Maravilhoso. E temos aí o exemplo de Thaís. Que, ó, a bagagem foi difícil, mas tá aí. Mas é possível. Mas, enfim, a gente mantém conexão. Acho muito legal a iniciativa do grupo de vocês de passar essa real, né? Veja essas fotinhas, essa coisa maravilhosa. Gente. É aquela coisa. Também é bonito. Mas assim... Também, mas não é a sua realidade, né? Exatamente. Também tem uma parte de ego também ali, né? Porque você tá ali no status, né? Você representa Sim, o status. Total. Exatamente. Então, eu acho legal também ter esse bate-papo onde você mostra vários lados do Canadá. O lado bom, mas o lado também desafiante, né? Porque imigrar não é fácil. Imigrar é uma escolha muito difícil, né? Desconfortável. Então, e de autodescoberta, né? Você se aprende muita coisa do lugar, mas aprende muita coisa sobre você também. Oi, como? Comente isso direto. Brigadão mesmo por ter aceitado o convite. Vai ter aí umas partes 2, 3, 4. A gente vai conversando aí que... eu acho que essa parte histórica, essas questões daqui também, políticas, sociais, isso aí rende muitos capítulos, muitas coisas para serem debatidas aqui. Que a gente precisa aprender, né? E que a gente, necessário, a gente precisa aprender, que são coisas que a gente vai só, nem sabe da existência, só vê assim, aquelas pinceladas e vai empurrando com a barriga e deixando para lá. Não, a nossa próxima conversa, a gente vai estar preparado num ponto que a gente vai te perguntar, Thaís, qual foi a relação do Canadá, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, com a separação, vai ver. Tá preparado. Fica assim até mais fácil. E também, gente, tem eleição, né? Eu acho que como imigrante, às vezes a gente se aliena. Então tem eleições, às vezes as pessoas querem uma perspectiva também, né? Sobre como o imigrante vê essas eleições, né? E essas mudanças, né, que o Canadá vai passar. Então, é importante também a gente aprender história para, assim, ter mais condição de participar politicamente, né? É isso aí. Exatamente. Sim. Total. É isso aí, o conhecimento, ele gera isso. Gera essa clareza, essa coisa de você... Conhecimento é poder, minha filha. Exatamente. Knowledge is power. Mas, assim, eu tô aberta a qualquer bate-papo, se vocês quiserem, a vibe é muito boa. Eu trabalho muito, como eu falei, eu não tenho muitos amigos brasileiros, não é porque eu me excluo deles, mas é porque eles não estão mesmo nos ambientes onde eu tô. E isso faz eu me tornar muito isolada mesmo, né? Uhum. Sim. Podia falar uma besteira, podia ali tomar uma cerveja, né? Mas eu não tenho essas pessoas, né? Então, é complicado. E é por isso também que a gente tem que ter mais liderança, né? Mais representatividade. Porque quando a gente chega nesse espaço de poder, a gente só leva na cabeça, porque a gente não tem pessoas igual a gente, né? Pra gente se espelhar e pra gente se apoiar. Então, é muito complicado, é uma jornada muito complicada. Então, é bom estar fazendo essas reflexões. Eu também agradeço, porque é muito importante para mim também estar conectada, né? Não perder essa referência, né? Sim, com certeza. E eu espero que vocês aí tenham aprendido também bastante nesse episódio sensacional. E não esqueçam que nós somos o @erro404 podcast nas redes sociais. Você encontra os nossos episódios em tudo quanto é plataforma de distribuição, Spotify, YouTube. No YouTube a gente deixa disponibilizado lá todos os links
das recomendações, então fica bem mais fácil até para vocês acessarem. E a gente sempre também deixa na segunda-feira, né? Na segunda-feira, logo depois que a gente solta o episódio, a gente deixa lá na nossa página do Instagram para vocês conferirem aí esses links também. Thaís, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. Tenha um excelente resto de domingo aí, um vinhozinho para relaxar antes do trabalho aí. Ainda é cedo. Essa é a vantagem, tá lá 1 hora a menos. E é isso, pessoal. Um cheiro e até o próximo episódio. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau pra vocês. Tchau, Thaís. Prazer, hein? Se quando vem me visitar, hein? Muito Com obrigada. Com certeza. A casa tá aberta aqui também. Exatamente. Pode deixar, vamos fazer uma revolução aí. Isso. Vamos, Thaís. Beleza, foi amor. Maravilhoso. Tchau, Thaís. Tchau, um beijo. Beijo.